Gênero se refere a pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com órgãos sexuais masculinos e se identifica como homem é um homem cisgênero. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu com órgãos sexuais femininos e se identifica como mulher é uma mulher cisgênero. Essas pessoas se identificam com as expectativas sociais de gênero associadas ao sexo biológico que lhes foi atribuído. O homem se refere ao ser humano do sexo ou gênero masculino. A identidade de gênero de um homem é uma condição biológica e hormonal que se manifesta desde a infância. Em termos biológicos, um homem é um indivíduo que possui cromossomos X e Y, nasceu com órgãos sexuais masculinos, com características hormonais como a produção de testosterona e desenvolveu características físicas típicas do sexo masculino. No entanto, hoje em dia, a identidade de gênero de um homem não é apenas determinada por sua biologia. A identidade de gênero é uma forma como uma pessoa se sente e se percebe em relação ao seu gênero e pode ser influenciada por fatores sociais, culturais e psicológicos. Embora a identidade de gênero de um homem possa variar, a maioria das pessoas que se identificam como homens se enquadram nas expectativas biológicas e hormonais tradicionais de gênero masculino. Mulher se refere a uma pessoa cuja identidade de gênero é tradicionalmente associada ao sexo feminino. Em termos biológicos, as mulheres possuem 2 cromossomos X, que são fundamentais para o desenvolvimento de características sexuais femininas. O cromossomo X é responsável pela determinação do sexo feminino, pois contém genes que regulam o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos femininos e as características sexuais femininas. As mulheres produzem óvulos, os gametas maiores em um sistema de reprodução heterogâmico, enquanto os gametas menores e usualmente móveis, os espermatozoides, são produzidos por homens. A presença de 2 cromossomos X nas mulheres é fundamental para a formação de óvulos e a reprodução feminina. As principais diferenças biológicas entre homens e mulheres são, de uma maneira geral, a puberdade nas meninas começa mais cedo do que nos meninos. Nas meninas, a partir dos 8 anos de idade, já se observa o aparecimento das mamas e por volta dos 12 ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, o volume do testículo começa a aumentar por volta dos 11 anos, os pelos pubianos começam a surgir por volta dos 12 e os pelos na face apenas aos 15 anos. Os homens tendem a ter estruturas corporais mais robustas e fortes, com maior massa muscular e densidade óssea, enquanto mulheres tendem a ter estruturas mais delicadas, tecido adiposo e quadris mais largos. Homens geralmente têm mais músculo e força física do que as mulheres, embora isso possa variar individualmente. Isso é devido à diferença nos níveis de testosterona, o hormônio que ajuda a desenvolver a força muscular. Homens tendem a ter mais pelos, incluindo a barba, sobrancelhas e cabelo no corpo, enquanto as mulheres tendem a ter menos pelos. Homens produzem espermatozoides, que são os gametas masculinos necessários para a fertilização, enquanto as mulheres produzem óvulos, que são os gametas femininos necessários para a fertilização. As diferenças nos órgãos reprodutivos são evidentes, com os homens possuindo testículos e pênis e as mulheres tendo ovários e útero. Os homens têm a capacidade de produzir espermatozoides, que é responsável por dar a vida, enquanto que as mulheres são capazes de receber esses espermatozoides, carregar o feto durante a gravidez e gestar a vida. Homens têm níveis mais altos de testosterona e andrógenos, enquanto as mulheres têm níveis mais altos de estrogênios e progesterona. Homens tendem a ter mais massa muscular e menos gordura corporal do que as mulheres, embora isso possa variar individualmente. A voz do homem é mais grave que a das mulheres. Nos homens, as pregas vocais são mais grossas e elásticas, vibrando mais de 120 vezes por segundo. Nas mulheres, a vibração ocorre com maior frequência, sendo essas pregas mais finas e tensas. Vale frisar que alterações hormonais são responsáveis por mudanças na voz. Se uma mulher, por exemplo, receber testosterona, a voz vai ficar mais masculinizada, já que esse hormônio está relacionado com o aumento da massa das pregas vocais. As mulheres apresentam maior quantidade de gordura corporal quando comparada aos homens. Essa maior quantidade de gordura é normalmente associada ao fato de que a mulher gera o bebê, precisando então de uma fonte adicional de energia. Muitos pesquisadores associam o fato de um homem ter menos gordura e mais músculo ao seu papel de caçador nos primórdios da evolução humana. Os cérebros masculinos e femininos não funcionam da mesma forma, apresentando leves diferenças na maneira de processar informações e emoções. Alguns neurofisiologistas explicam que homens são melhores em cálculo que mulheres, que por sua vez lidam melhor com as relações humanas e linguagem. Essas diferenças provavelmente estão relacionadas com a orientação das conexões entre os neurônios. Mulheres tendem a ter um sistema imunológico mais forte que o dos homens, sendo mais resistentes a certas doenças. Em média, as mulheres vivem mais do que os homens devido a fatores genéticos, comportamentais, culturais e sociais.
Transgênero se refere a pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no momento do nascimento. Ou seja, uma pessoa transgênero é aquela que não reconhece o gênero, masculino ou feminino, que lhe foi dado quando nasceu. A transgeneridade é caracterizada pelo desejo de pertencer e ser tratado por outro gênero, diferente daquele que foi lhe dado pela sociedade. Isso significa que uma pessoa transgênero pode se identificar com um gênero diferente do que lhe foi imposto, podendo ser uma mulher transgênero, pessoa designada como homem a nascer, mas que se identifica como mulher, ou um homem transgênero, pessoa designada como mulher ao nascer, mas que se identifica como homem. Por exemplo, um homem cisgênero é uma pessoa que nasceu com órgãos sexuais masculinos e se identifica com o gênero masculino. Já o homem transgênero é uma pessoa que nasceu com órgãos sexuais femininos, mas se identifica como homem e pode se submeter a terapia de reposição hormonal e cirurgia para se alinhar com sua identidade de gênero. O não binário se refere a pessoas cuja identidade de gênero não se limita ao masculino ou feminino. Isso significa que sua identidade de gênero e expressão de gênero não são exclusivamente homem ou mulher. As pessoas não binárias podem não se reconhecer totalmente com a identidade de gênero de homem ou mulher, ou podem se caracterizar como uma mistura entre os dois. Eles podem ter uma identidade de gênero neutra, transitar entre os gêneros ou não se identificar com nenhum gênero específico. O agênero se refere a uma identidade de gênero que não se identifica com nenhum gênero, seja homem ou mulher. Isso significa que a pessoa não se encaixa nos padrões tradicionais de gênero e não se sente ligada a nenhuma das categorias binárias de gênero. Alguns indivíduos podem usar o agênero para expressar a ausência total de gênero, enquanto outros podem usar para indicar uma ausência parcial ou uma identidade neutra. A identidade de gênero é caracterizada por uma liberdade de expressão e não se submete às expectativas sociais de gênero. Essas pessoas podem se identificar como um guarda-chuva não binário, que tem outras identidades que não são cisgêneros ou como transgêneros, por não se identificar com o gênero que lhe foi designado ao nascimento. A bandeira gênero, com listras pretas, cinza, brancas e verdes, é uma representação simbólica da ausência de gênero e da identidade agênera. Bigênero se refere a uma identidade de gênero que envolve a experiência de ter dois gêneros. Essas pessoas podem ter ambos os gêneros ao mesmo tempo, alternar entre eles ou ter uma intensidade diferente em diferentes momentos. O bigênero não necessariamente inclui apenas os gêneros tradicionais de homem e mulher, mas pode abranger outros gêneros não binários, como neutróis, andrógeno ou intergênero. Fica aí que eu vou te falar dele já já. A identidade bigênero é reconhecida pela Associação Americana de Psicologia como uma subcategoria de transgênero e é caracterizada por uma experiência de gênero fluida que pode envolver a combinação de gêneros binários ou não binários. A bandeira bigênero, composta por 5 faixas horizontais, é uma representação simbólica da identidade bigênero e é usada por pessoas que se identificam com essa identidade. O pangênero se refere a uma identidade de gênero que envolve a experiência de ter múltiplos e indeterminados gêneros ao mesmo tempo. Essas pessoas podem se identificar com gêneros que não são tradicionalmente masculinos ou femininos e podem ser descritos como infinitos, desde que não ultrapassem uma barreira cultural, evitando a apropriação de gêneros específicos de comunidades às quais a pessoa não faz parte. A identidade pangênero é caracterizada por uma experiência de gênero abstrata e grandiosa, e as pessoas pangênero podem se ver em praticamente todas as identidades de gênero que poderiam se aplicar a si mesmas. A bandeira pangênero, criada por Kari Reis Lobo, é composta por faixas amarelas, gêneros fora do binário, vermelhas claras, transição entre gêneros femininos e masculinos, rosa, combinação entre eles, e branca, mistura de todos os gêneros. O Demi Boy se refere a uma identidade de gênero que envolve a experiência de ter uma identidade parcialmente masculina. Essas pessoas podem se identificar com características sociais e culturais tradicionalmente associadas ao gênero masculino, mas podem não se sentir completamente homem ou não se identificar com todas as expectativas sociais de gênero masculino. A identidade Demi Boy é caracterizada por uma experiência de gênero fluida que pode envolver a combinação de gêneros binários ou não binários. Algumas pessoas Demi Boy podem se identificar com o gênero mais feminino ou neutro, enquanto outras podem se identificar com o gênero mais masculino. A bandeira Demi Boy é composta por faixas horizontais de cor azul e branca, que simboliza a combinação de gêneros. O Demi Girl se refere a uma identidade de gênero que envolve a experiência de ter uma conexão parcial com o gênero feminino. Essas pessoas podem se identificar com características sociais e culturais tradicionalmente associadas ao gênero feminino,
mas podem não se sentir completamente mulher ou não se identificar com todas as expectativas sociais de gênero feminino. A identidade demigirl é caracterizada por uma experiência de gênero fluida, que pode envolver a combinação de gêneros binários ou não binários. Algumas pessoas demigirl podem se identificar com o gênero mais feminino, enquanto outras podem se identificar com o gênero mais neutro ou andrógeno. A bandeira demigirl é composta por faixas horizontais de cor rosa, que simboliza a conexão parcial com o gênero feminino. O boy theta se refere a uma identidade de gênero não binária. Essa identidade é caracterizada por uma experiência de gênero fluida, que pode envolver a combinação de gêneros binários ou não binários. As pessoas que se identificam com boy theta podem se sentir mais liberdade para expressar suas características femininas e masculinas, dependendo do contexto e do espaço em que se encontram. O boy theta surgiu na cena de rap paulistana e é usado por indivíduos que se identificam como não binários. Júpiter Pimentel, um rap transmasculino, é um exemplo disso. Ele se define como boy theta e afirma que sua identidade de gênero é fluida, permitindo que ele expresse sua feminilidade quando quiser e mantenha uma identidade meio bicha. O andrógeno se refere a uma pessoa que apresenta características físicas e comportamentais, tanto femininas quanto masculinas. Essa identidade não é necessariamente ligada à orientação sexual, e pessoas andrógenas podem se identificar como homossexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuais ou pansexuais. A androginia é caracterizada por uma ambiguidade em relação à sua aparência, o que pode se refletir em seu comportamento e expressão. A androginia não é apenas uma questão de estilo e expressão, mas sim uma identidade que envolve a combinação de características culturais, físicas e comportamentais de ambos os sexos. Isso pode incluir a utilização de adereços femininos por homens e vice-versa, e pode ser expresso em diferentes níveis, desde uma mistura equilibrada até uma predominância de características de um gênero sobre as de outro. O poligênero se refere a uma identidade de gênero que envolve a experiência de ter múltiplos gêneros ao mesmo tempo. Essas pessoas podem se identificar com gêneros que não são tradicionalmente masculinos ou femininos e podem ser descritos como tendo uma identidade fluida e múltipla. A poligeneria não é apenas uma questão de estilo e expressão, mas sim uma identidade que envolve a combinação de características culturais, físicas e comportamentais de vários gêneros. Isso pode incluir a utilização de adereços e expressões de diferentes gêneros e pode ser expresso em diferentes níveis, desde uma mistura equilibrada até uma predominância de características de um gênero sobre as de outro. O gênero fluido se refere a pessoas que não se identificam com o único papel de gênero ou identidade de gênero fluindo entre vários. Essas pessoas podem transitar entre as percepções de feminino, masculino, neutro ou outros tipos de gênero ao longo do tempo, e a transição pode ocorrer de um dia para o outro, de uma semana para outra ou mesmo após anos. A identidade de gênero fluida não se implica em incongruências ou disforias de gênero, e indivíduos que se entendem como um gênero fluido podem se identificar com qualquer uma das letras das siglas LGBTQIA+. A fluidez de gênero é um que se refere à mudança em relação à sua própria identidade de gênero ao longo do tempo. Isso pode significar manter-se fluindo entre os gêneros por toda a vida e não somente quando se é jovem. O gênero neutro se refere a uma identidade de gênero que não é nem masculina nem feminina. Essa identidade não é necessariamente ligada à orientação sexual e pode ser expressa de várias maneiras, como usando pronomes neutros ou substituindo termos de gênero binário por termos neutros. O gênero queer se refere a uma identidade de gênero que não se encaixa nos padrões tradicionais de gênero como homem ou mulher. As pessoas queer podem se identificar com características de ambos os gêneros ou podem ter uma identidade de gênero fluida que não se encaixa em nenhuma das categorias tradicionais. O queer é uma palavra guarda-chuva que contém diversas identidades de gênero e sexualidade que não são heteronormativas, incluindo homossexuais, bissexuais, pansexuais, transexuais, não binárias e outras. O gênero queer é caracterizado pela fluidez e não conformidade com os padrões estabelecidos de gênero e sexualidade. As pessoas queer podem se expressar de várias maneiras, incluindo a mistura de elementos de diferentes gêneros, e podem se relacionar romanticamente e sexualmente com pessoas de diferentes gêneros e orientações sexuais. O gênero Maverick se refere a uma identidade de gênero não binária, que é caracterizada por uma completa distinção em relação às normas sociais dominantes e a identidade de gênero tradicional. Essa identidade é considerada um gênero completamente autônomo e não se encaixa nos padrões de gênero masculino, feminino ou neutro. O gênero Maverick é uma forma de desafiar as normas tradicionais de gênero e pode ser expresso de várias maneiras, incluindo a mistura de elementos de diferentes gêneros. O gênero intergênero
se refere a uma identidade de gênero não binária que é caracterizada por uma mistura de elementos de diferentes gêneros. Essa identidade não se encaixa nos padrões tradicionais de gênero masculino, feminino ou neutro e é frequentemente associada à intersexualidade, ou seja, à presença de características sexuais que não são típicas de um gênero específico. O gênero coigênero se refere a uma identidade de gênero não binária que questiona a relevância e a necessidade de categorias de gênero. Pessoas que gênero não se identificam com nenhum gênero específico e rejeitam a ideia de que gênero é importante para definir a identidade de alguém. O gênero cinza não é reconhecido ou comum para descrever uma identidade de gênero específico. Em vez disso, o cinza é frequentemente usado para descrever uma identidade de gênero não binária que não se encaixa nos padrões tradicionais de gênero masculino ou feminino. Isso pode incluir a combinação de características físicas, comportamentais e culturais de diferentes gêneros e pode ser expressa em diferentes níveis, desde uma mistura equilibrada até uma predominância de características de um gênero sobre as de outro. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.